Fala você! Tem algumas coisas que eu sempre repito porque eu considero pedras fundamentais para a gente alcançar o que a gente deseja, estar sempre motivado, ter bons relacionamentos. E uma dessas pedras fundamentais é o saber o porquê das coisas. E a forma como você vai encarar o assunto desse vídeo, do início até o final, vai mostrar como saber o porquê das coisas é realmente muito importante. Mas antes, uma curiosidade e, claro, também um ensinamento sobre essa questão de saber o porquê das coisas. Eu me lembro exatamente do dia e da pessoa que me ensinou sobre esse conceito. E eu não estou falando de nenhum guru da internet, não. Estou falando do meu tio Lício. Isso já faz mais de 30 anos. A gente estava conversando sobre um assunto sobre a língua portuguesa, falando especificamente sobre substantivo. E ele, diante da minha dificuldade sobre o assunto, ele me fez a seguinte pergunta. Marcelo, você sabe por que o substantivo é substantivo? Por que ele se chama dessa forma? E eu, claro, não sabia responder. Falei, não sei. E aí ele falou a seguinte frase. Sempre que você entender por que algo é o que é, você vai deixar de decorar para aprender. E a sua vida vai ficar muito mais fácil. Bem, mas como eu gostaria de ter aprendido essa frase antes. Mas sem dúvida nenhuma que ela foi um grande divisor de águas para mim. Por isso, eu quero compartilhar isso com você e espero que você entenda esse conceito e veja como isso realmente pode mudar todo o seu conceito de como estudar, de como adquirir novos conhecimentos. Tudo fica muito mais profundo, tudo fica realmente muito mais fácil. Porque quando você entende o motivo daquilo que você está estudando, daquela pessoa com que você está se relacionando, é o famoso conceito da empatia. Você se colocar no lugar da outra pessoa e entender por que ela tomou aquela ação. Pode ser que você tomasse outra atitude, uma ação diferente, mas você vai entender o porquê que ela fez aquilo e aquilo vai ser muito mais fácil. Aquela ação, mesmo que você não concorde, vai ser mais fácil, por exemplo, de você aceitar aquela atitude que a pessoa falou. E claro, no conhecimento não é diferente. E qual é o grande ensinamento que essa história traz? O da escuta ativa. Você escutar as pessoas com respeito, com vontade, de verdade, porque em alguns poucos minutos eu tive a minha vida transformada. E isso pode acontecer, basta que você escute as pessoas de coração, escute, respeitando e dando valor a cada palavra que a pessoa fala para você. Porque ali sempre tem um ensinamento, a experiência de outra pessoa, um ponto de vista diferente e, claro, pessoas com mais experiência, como era o caso do meu tio. Mas beleza, Bonatti, vamos voltar lá para os investimentos? Mas que assunto é esse que eu preciso saber o porquê? Bem, ele tá aqui, chama Citability. Caramba, Bonatti, que diabos é isso? Bem, esse aqui, para quem já abriu uma conta numa corretora, num banco mesmo, numa instituição financeira, já se deparou com esse carinha. É aquele questionário cheio de perguntas meio estranhas que as pessoas muitas vezes não sabem por quê. E até aquelas pessoas que sabem respondem esse questionário de qualquer forma. E a gente vai entender a importância dele e ver se a gente consegue mudar um pouco esse cenário. Esse questionário serve para avaliar o perfil do investidor. A API, avaliação do perfil do investidor. E é através de uma instrução normativa da CVM, a 539, que esse questionário passou a ser obrigatório para as instituições financeiras. Por isso, toda vez que aparecer esse questionário para você, não fique bravo com a instituição financeira, porque não é culpa dela. E, na verdade, a CVM criou esse formulário, esse questionário, para quê? Qual o objetivo dela? Bem, com certeza para proteger o investidor. E a gente vai entender como é que isso acontece. Quando você começa a investir, você precisa de uma instituição financeira, seja uma corretora, um banco, para poder ter acesso aos investimentos. E para regular esse relacionamento entre a instituição financeira e o investidor, é que existe a API, a avaliação do perfil do investidor. A CVM consegue ver se as instituições financeiras estão oferecendo produtos para os investidores que estão adequados àquele perfil. Ou seja, vai levar algumas coisas em considerações. E esses pontos é exatamente o que a gente vai ver aqui. E para isso, vou pegar o meu lápisinho aqui. Bem, a gente vai ver exatamente 5 pontos que são normalmente usados para fazer essa avaliação. E o primeiro deles é o objetivo. Quando a gente fala de objetivo, a gente pensa em dois grandes grupos de investidor. Aquele investidor que está buscando o crescimento do seu capital
e o grupo de investidores que está buscando a preservação do seu capital. Isso está muito associado à idade. Pessoas mais jovens, elas tendem a assumir mais risco. Ela tem mais tempo para fazer tentativas e acúmulo do capital. Como ela está montando o seu patrimônio, ela aceita mais risco. Já uma pessoa com mais maturidade, com mais idade, ela já, teoricamente, já montou o seu patrimônio, ela está numa fase de preservação, então não aceita tanto risco. E aqui a gente acaba lembrando, né, ou se remetendo ao segundo tópico que a gente vai falar aqui, que é sobre tempo. Quando a gente fala de tempo, a gente está falando do tempo em que esse investimento vai ficar rendendo para o investidor. E aqui pode ser de curto, médio ou longo prazo. Isso aí tem alguns desdobramentos, como por exemplo a parte de tributação. Não tem relação com o risco, apenas realmente o tempo em que esse investimento vai ficar rendendo. O segundo aspecto é a questão da liquidez. A liquidez, como eu sempre gosto de explicar, é o tempo em que o seu investimento volta para sua mão e você vai poder usar outra vez, né? Você está com o dinheiro investido, você resgata, faz um comando para pegar esse dinheiro novamente, ele sai e volta para você e você vai poder usar. Esse tempo, né, essa facilidade ou esse tempo de ter o dinheiro de volta é o que a gente chama da liquidez. Quando a gente fala de liquidez, também tem muito impacto em relação ao tempo, porque muitas pessoas, dependendo dos seus objetivos ou até da sua necessidade, pode precisar do dinheiro de uma forma mais rápida. Por isso, o tempo, a liquidez, ou seja, o tempo que esse dinheiro volta para sua mão, é muito importante. Alguns investimentos você coloca para daqui a 5 anos e você não pode resgatar. Então é importante ter conhecimento em relação ao tempo que esse investimento vai ter e o impacto junto com o seu objetivo, para que você escolha um investimento mais adequado à sua realidade. E o próximo ponto é o risco. Esse aqui eu já falei algumas vezes quando eu falei de objetivo e tempo. Bem, a tolerância ao risco é a capacidade que cada pessoa tem de botar o seu dinheiro suado lá e não retirar, por exemplo, em algum momento aí que, por exemplo, seu investimento está tendo um rendimento negativo, né? Em algum momento adverso e a pessoa ter ali condições de manter o seu investimento sem impactar a estratégia que foi traçada aí junto com o assessor ou a sua própria estratégia. Então a tolerância ao risco, ela tem esse impacto que ele é muito importante para o resultado final, né? O resultado a longo prazo dos seus investimentos. É sempre importante entender que a API, a avaliação do perfil do investidor, ela não olha somente um ponto, né? É um trabalho olhando todos os objetivos. Então, mesmo que a pessoa ela tenha um aspecto de tolerar mais risco, outros aspectos da família, se tem filho, se não tem, idade, devem ser considerados na hora de assumir riscos em determinadas operações. Por isso, esse documento ele tem que ser analisado na sua amplitude, né? Toda a sua amplitude, não somente em um ponto ou em outro. Um outro ponto são restrições do investidor. É muito comum que os investidores tenham restrições. E essas restrições podem ser, por exemplo, não gostar de investir na bolsa de valores. Não gostar, por exemplo, de debêntures, por ser um título de crédito voltado para uma empresa privada. Pode ser até uma restrição a um determinado setor, o setor aéreo, o setor de energia. Ele não gosta daquele setor ou naquele momento, por exemplo, ele não quer investir nesse setor porque ele não acredita ou por alguma questão política está sendo influenciado. Então, essas restrições precisam ser observadas novamente, né? Para dentro da análise de todo o perfil, fazer a indicação correta do investimento. E por fim, e também não menos importante, a experiência do investidor. Na verdade, super importante esse assunto. Por que esse fator da experiência é importante? Uma pessoa que tem pouca experiência num determinado investimento, às vezes ela vai ter um pouco de dificuldade de avaliar o risco envolvido. E a instituição financeira precisa ter essa percepção para não sugerir um investimento que seja de uma complexidade muito grande para que uma pessoa com pouca experiência ela tenha capacidade de avaliar o risco de uma forma certeira ou coerente com os seus objetivos. Por isso, a experiência é um fator muito relevante no momento de dar sugestões
para o investidor e, claro, também para o próprio investidor saber ali se ele tem que aceitar ou não aquele tipo de investimento. E agora deixa eu te perguntar, você já está olhando para aquele questionário chato pra caramba de outra forma? Olhando com muito mais carinho? E olha que eu ainda nem falei para você as vantagens que você vai ter por responder esse questionário da forma mais sincera e correta possível. O que acontece? As instituições, quando elas oferecem para você um investimento alinhado, bem aderente ao seu perfil de investidor, ela tira da sua frente diversos investimentos que você jamais usaria. Isso é muito bom pelo seguinte, existe um efeito, um fenômeno chamado parálises, que é quando a gente tem um monte de opções, a gente não consegue tomar uma decisão, a gente fica com muita dúvida. Esse fenômeno acontece em vários lugares, às vezes a gente entra num restaurante e tem muitas cadeiras, ou no cinema, quando você vai comprar, por qual lugar, Você pensa tanto, você não sabe, você quer escolher aquela melhor opção. E acontece também a mesma coisa com os investimentos. Então, quando ele tira vários da sua frente, e é um dos grandes problemas, muitas pessoas não investem porque ficam confusas aí com as várias opções. Então, quando ela tira da sua frente várias coisas que você nem precisa olhar, o seu universo diminui e facilita a sua escolha, possibilidades que você tem para escolher os investimentos. Então, respondendo corretamente, você vai ver as opções que realmente vão te agradar. Então só esse fator já é fundamental para que você preencha com todo carinho e cuidado o seu questionário. E o segundo ponto é a segurança. Essa é a ferramenta que a CVM tem para ver se as instituições financeiras estão oferecendo investimentos aderentes ao seu perfil e não investimentos que são, vamos dizer assim, melhores para ela, que de alguma forma ela tem um rendimento, ou seja, ela está olhando muito mais para o lado dela do que para o investidor. E quanto mais certo você responder esse tipo de questionário, mais a CVM vai conseguir fazer com que as instituições tenham uma relação saudável com seus investidores. E agora, você viu a importância de ter esse formulário preenchido da forma correta? É claro que isso não impede de você fazer investimentos diferentes, mas ele é um belo ponto de partida para facilitar principalmente aquelas pessoas que têm dificuldade de dar o seu primeiro passo. Agora, é importante lembrar que a nossa realidade, nossos objetivos mudam, nossa experiência muda, o tempo também muda. Todos esses fatores aqui, eles acabam mudando. As restrições, como eu falei, hoje você não gosta do setor elétrico, mas daqui a um ano esse setor pode estar bombando. Então todos esses fatores aqui, eles estão sempre em mudança, exatamente em função do tempo. E esse formulário, esse perfil, o API, ele tem que ser atualizado de tempos em tempos. De ano em ano, a instituição financeira precisa atualizar esse perfil. Portanto, toda vez que você receber o formulário, não olhe torto para ele. São apenas alguns minutos para que a instituição possa te ajudar com sugestões e, claro, a CVM possa olhar e ver se as instituições estão realmente trabalhando conforme as normas que ela determina. Por isso, invista alguns minutos e tenha aí sua vida de investimento facilitada. E eu tenho certeza que agora que você entendeu claramente o porquê que esse formulário, esse questionário é importante, você vai responder com outros olhos. Na hora que você receber aquele formulário, você vai lembrar desse vídeo e vai responder com muito mais atenção. E tenho certeza que as sugestões, caso você não tenha respondido ele ainda, ou se você já tenha respondido, mas não deu a devida atenção, as sugestões de investimento vão aparecer de forma muito mais coerente com relação ao seu perfil. Se você quiser saber um pouco mais sobre o nosso projeto Com os Pés no Chão, o nosso aplicativo, olhar os nossos conteúdos, ter um contato mais próximo com a nossa comunidade, aqui embaixo vai ter um link onde você vai ser direcionado e você vai poder ter todas as informações e estar mais perto da gente e conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho. E claro, se não está inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para poder receber as notificações. O YouTube entrega mais quando você marca as notificações, senão são várias pessoas, ele não entrega para todo mundo. Se gostou do conteúdo, dá um like, ele mostra para outras pessoas, deixe seus comentários, sugestões de outros assuntos, parte de investimento, parte de desenvolvimento pessoal, que a gente fala bastante também, eu gosto muito desse assunto, e são um dos nossos 4 pilares: modelo mental, planejamento, investimento e, claro, geração de renda. E também não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, nós estamos no Facebook e também no Instagram. Com os pés no chão, dê logo o seu primeiro passo.